E aí galera, tranquilo? Bora ver um pouquinho como é que funciona a criação da base de dados, né? Isso eu vou mostrar aqui pelo próprio Management Studio, ok? Então se nós clicarmos aqui com direita e clicarmos aqui em novo banco de dados, ele vai mostrar o quê? Tanto que se você quiser, você pode jogar, por exemplo, script, eu vou colocar, sei lá, teste, aí na hora que ele joga, ele gera um script para você, né? Inclusive com todos os tipos de dados que eles podem ter, né? Mas vou passar assim da maneira um pouco mais simples, que é o que? Verificando simplesmente qual que é o banco de dados. Então nós temos aqui o nome do banco de dados, ok? Como já diz o próprio nome, é qual que vai ser o nome desse bendito, ok? O proprietário diz o usuário que vai ser o proprietário disso. Depois eu vou entrar na parte de usuários. Então nós temos aqui o nome lógico. Qual que é o nome do arquivo? Veja que eu disse, você tem o teste e você tem o log, ok? É por causa da mesinha digitalizadora. Então, qual que é o tipo de arquivo? Dados de linhas. Então, quais são os dados que vão estar armazenados aqui? Então, nós temos um arquivo de armazenamento e o outro só de log. Lembra que eu falei do grupo de arquivos? Do grupo de arquivos aqui, nós estamos falando só qual que é o file group, que nem eu falei. Por enquanto aqui só tem o primário. E file group de teste não tem. Beleza? Uma coisa também que a gente tem que verificar, qual que é o tamanho inicial da nossa base. Então, putz, é uma basezinha meu só de teste. Eu vou colocar coisinha boba, eu vou fazer, sei lá, tipo, 1000 inserções ali, alguma coisa só para escola. Você não precisa colocar algo tão grande, ok? Então aqui, por exemplo, tá só como 5 MB inicial e no teste mais um, 1 meguinha só, nada demais. Agora você tem aqui a parte do aumento automático e tamanho máximo. Então, o que acontece? Pode ser que aquele arquivo vá aumentando conforme você vai usando, né? Isso implica realmente nisso, vai aumentando conforme for usando. Mesmo só o de log, ou mesmo só de porcentagem, de porcentagem não, desculpa, ou mesmo de log, ou mesmo do arquivo, ele vai aumentando conforme o tempo. Conforme o uso, ele vai aumentando. E graças a isso, precisa saber o quanto que ele vai aumentar por vez. Nós temos aqui a parte de porcentagem, nós temos aqui a parte de megabytes. Embaixo eu tenho também o tamanho máximo. Qual que é o tamanho máximo que esse arquivo pode ter? Ele pode ser limitado, ok? A tantos megas ali como eu já disse, ou ele pode ser ilimitado, ele vai crescendo conforme o tempo. Então, pelo menos pelo que eu li, as pessoas aconselham mais deixar em megabytes mesmo. Putz, é um arquivo que vai crescer muito, vai crescer o tempo inteiro, vai crescer, nossa, exponencialmente. Então você deixa bastante megabytes para poder aumentar. Ah, vai crescer pouquinho, pô, não tem tanto problema. Então então você coloca uma quantidade menor, ok? Então aqui quando nós estamos falando sobre o caminho, veja que ele coloca aqui, ó, C, programas SQL Server, MSQL 12, blá blá blá. Toda vez que você criar uma base de dados e não especificar qual que é o endereço dessa base, a base vai ser montada aqui. Então você abrir aqui, por exemplo, esse arquivo, ok, essa pasta, se eu colocar aqui, ó, ah tá, por causa da parte de administrador, que esse usuário aqui ele não tem administrador. Mas vai entrar lá e vai ter um monte de arquivos, um monte de bases aos quais você cria. Tanto a parte normal, né, o de arquivos, o de dados, desculpa, quanto o de log. E aqui o nome do arquivo. Se porventura você não colocar nada, ele vai entrar como teste lógico mesmo. E vai ter aquela extensão MDF, blá blá blá. Beleza? Aqui na parte das opções tem uma porrada de coisa. Estou colocando nível de compatibilidade, modelo de recuperação, né, isso aqui eu vou falar mais para frente, a parte de agrupamento, que são os caracteres, né, vamos dizer assim, que vai estar a base e um monte de opções aqui que eu vou entrar mais para frente. Então eu tenho aqui a parte do primário, veja que aqui eu tenho um file group que é só o primary, e aqui mostra a quantidade de arquivos se é somente leitura. Como é o primary, ele nunca vai ser somente leitura, você obrigatoriamente vai poder escrever alguma coisa nele ou não. Se eu quiser adicionar um novo grupo, eu simplesmente adiciono o grupo, coloco aqui o nome, então eu vou colocar, sei lá, tipo Chico Bioca, por exemplo. Chico Bioca. Na hora que eu vier para cá, posso ser somente leitura ou se ele vai ser o padrão ou não. Então toda vez que eu... O que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que eu criar uma base sem especificar qual é o file group, ele vai entrar em determinado local. Okay? Então eu vou colocar, por exemplo, Chico Bioca como padrão. Então, na hora que eu vier aqui, se porventura quiser adicionar um novo arquivo, então vou colocar, sei lá, teste 2, dados de linhas, ok? Que ele pode ser tanto dados de linhas como de log. E veja aqui, ó, grupo de arquivos, ele pode ser tanto primary quanto
o próprio Chico Bioca, ou se eu quiser criar um novo grupo de arquivos, eu simplesmente crio aqui e todas as opções à frente vão ser as mesmas. Beleza? Tanto que se eu vier aqui, por exemplo, em estudos, eu vim em propriedades, por exemplo, ó, eu tenho aqui os arquivos. Quais são os arquivos que eu tenho? Estudos, estudos.log, ele aumenta um pouquinho, aqui mostra, eu criei ele sem colocar qualquer file group, sem especificar exatamente qual é o local, e aqui ele entra como o nome que está aqui dentro. Ó, veja que aqui é o MDF e aqui o LDF, que é de log, tanto que tem um grupo de arquivos também, eu somente tenho o primary. Beleza? Ah, mas como é que é aquela parte de você criar uma base de dados e colocar o file group? Vou clicar aqui com o direito, clicar script de create e vou mostrar. Veja que na hora que ele cria, não é obrigatório você colocar isso daqui. Mas se você colocar isso, você vai estar definindo qual é o file group que você vai estar inserindo esses dados. Então, neste caso aqui, como é padrão, o primary e esse arquivo em si, ele já está no primary dessa base. Na hora que você cria o arquivo para poder gerar o script de criação da base, ele automaticamente já vem como o próprio primary. Se porventura ele tivesse em outro file group, com certeza ele voltaria com o nome de outro file group e assim por diante. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem criar suas bases aí o quanto que vocês quiserem, contanto que vocês tenham espaço e o SQL também permita, para vocês poderem verificar essa parte de file groups e de files, que é algo muito importante. Se vocês não tiverem noção do que vocês estão fazendo na hora de você criar uma base de dados, eu já passei por esse problema e eu digo para vocês que é um baita de um problemão. Vai te dar dor de cabeça, principalmente na parte do tamanho do arquivo, do tamanho do log e afins. Beleza? Espero que agora vocês tenham uma noçãozinha a mais sobre a criação do banco de dados. Da base de dados. E se quiserem, mais pra frente também posso passar algum script ou algo do tipo. Beleza? Se bem que não tem tanta diferença, na hora que você clica lá com o direito, ele te retorna o script. Então é isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.